Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, 17 de junho, estamos trazendo a palavra de Deus. E hoje, com esse belo texto da oração cristã, Jesus que ensina os seus discípulos a orar. E ao ensinar a oração mais perfeita, nós podemos encontrar nesta própria oração o nosso modo de agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Mateus capítulo 6, versos 7 ao 15. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, há um dito antigo que os santos padres repetiam sempre: lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Ou seja, se rezamos bem, agimos e cremos bem. E aqui nós podemos pegar justamente isso para a oração que Jesus ensina os seus discípulos. Jesus rezava sempre. Ele era um homem de oração. Porém, ele não ensina muito os seus discípulos a rezarem. Ensina uma única oração e a oração mais perfeita. Primeiro, ele faz uma recomendação. Cuidado para não pensar que vocês são ouvidos pela força das muitas palavras, porque Deus sabe do que vós precisas antes mesmo que vocês peçam. Deus sabe do nosso coração, da nossa necessidade. Por isso, Ele nos dá antes mesmo de nós pedirmos. Assim vocês fazem, as mães, os pais. Não espere os filhos pedir, dá antes. Mas mesmo assim Jesus ensina alguns pedidos. E talvez aqui o pedido essencial. Primeiro, o pedido essencial: que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, que Deus seja Deus em nós. Isso já muda completamente o nosso modo de rezar. Porque, na maioria das vezes, nós rezamos pedindo que Deus faça a nossa vontade, o nosso querer, o nosso bem. E aqui, Jesus coloca, olha, o nosso primeiro pedido deveria ser que seja feita
a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que venha o reino. O reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus como esse bem maior que nós precisamos. Porque se vier o reino, o resto tudo vem como complemento. Mas depois Jesus também lembra de algumas necessidades humanas, como o pão de cada dia, o pão da dignidade, o pão da sobrevivência, o pão de cada dia que sustenta o nosso corpo. E que esse pão seja para todos. Por isso que a fome é um escândalo contra a fé. Enquanto faltar pão na mesa, as nossas eucaristias ainda estarão faltando também alguma coisa. Porque a mesa da refeição antecede e prolonga a mesa da Eucaristia. Depois Jesus fala do perdão. E no perdão, Jesus para e reflete um pouquinho. Olha, se vocês não perdoar a falta uns dos outros, como pode querer que Deus perdoe vocês? Lembra daquele homem que foi acertar conta com seu empregado? O empregado devia muito dinheiro. Pediu clemência e ele perdoou. Mas ao sair, aquele empregado encontra um companheiro seu que devia algumas moedas. E ele não foi capaz de perdoar. E o patrão ficou triste porque ele não agiu da mesma forma que ele recebeu. Então Jesus hoje deixa para nós esse recado. Se vocês não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará a falta de vocês. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração do Pai Nosso é, na verdade, não apenas um modelo perfeito de oração, mas também o rumo do nosso agir cristão. Se queremos, de fato, vivenciar o projeto de Jesus com fidelidade, precisamos voltar todo dia o nosso olhar, o nosso coração para esta oração. Para que a vontade de Deus se realize em nós, para que o seu reino se instaure no mundo. Reino de partilha, por isso o pão da dignidade será para todos e não o pão das riquezas e do acúmulo. E por fim, a vivência e a prática do perdão. Assim como fomos perdoados, que aprendamos a perdoar. Assim como fomos amados, que aprendamos a amar. Porque o louvor e a adoração que nós prestamos a Deus passa necessariamente pelo cuidado que nós temos uns para com os outros. Se não somos capazes de viver o amor, a partilha e o perdão entre nós, o nosso culto, a nossa liturgia estará faltando alguma coisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.